Na aula de hoje, nós vamos dar início às considerações no que diz respeito às condições de equilíbrio. O objetivo é alcançar as relações que determinam ou que definem o equilíbrio termodinâmico. E aí a gente tem três aspectos que a gente vai considerar, tá bom? É o equilíbrio térmico, tá? Que envolve o conceito de temperatura, o equilíbrio mecânico, que envolve o conceito de pressão, e o equilíbrio químico, que está associado ao potencial químico ou, como é referido aqui no Callen, ao potencial eletroquímico. Então, inicialmente, vamos lembrar aqui que a energia interna do sistema é uma função da entropia, do volume e do número de mols que compõem o sistema, tá certo? Então a energia interna é uma função dessas grandezas aqui: entropia, volume e número de mols. Para uma variação infinitesimal, uma pequena variação então na energia interna, ela é provocada se eu produzir uma variação na entropia ou uma variação no volume ou uma variação no número de mols. Então, quando a energia interna varia como consequência de uma mudança na entropia, no valor da entropia, a gente tem esse primeiro termo, ou a energia interna também pode mudar por uma pequena variação de volume, a gente vai ter o segundo termo, ou, como a gente pode observar, variações no número de mols de cada componente. Por exemplo, por meio de uma reação química, né, a gente vai ter também variação da energia interna, essa relação está aqui nesse terceiro termo. Na realidade é uma somatória, vai depender da quantidade de componentes que a gente tem no sistema. Bem, acontece que a gente define essas derivadas parciais ou fatores de proporcionalidade como sendo a temperatura, a pressão e o potencial químico, né? Então, por exemplo, a derivada parcial da energia interna com relação à entropia, e aí a gente destaca que a derivada parcial da energia interna com relação à entropia, isso acontece mantendo os outros parâmetros constantes, que é o que a gente marca aqui, né? Então, a variação da energia interna com relação à entropia, a volume e número de mols constante, nós chamamos isso de temperatura, tá bom? Então, lembrando que essa é a definição formal de temperatura, é a variação da energia interna com relação à entropia apenas, mantendo os outros fatores constantes. Na sequência, a gente vê aqui que a variação da energia interna, ou a derivada parcial da energia interna com relação ao volume, mantendo agora a entropia e o número de mols constante, isso é o que nós definimos de o negativo da pressão, ou, de outra forma, o negativo da derivada parcial da energia interna com volume é o que nós definimos como pressão. E, por fim, cada termo desse, olha, onde a energia varia em função de uma mudança no número de mols, ou seja, a derivada parcial da energia interna com relação ao número de mols, para cada componente J, né, é o que nós definimos como potencial eletroquímico do jésimo componente. Tá bom? Então, a gente marcou esse quadro, né, porque ele é bem interessante. Por quê? Porque a gente vai se referir novamente a esse quadro como as equações de estado. Então, conhecendo a temperatura de um sistema e também a pressão e também o potencial químico, a gente consegue definir, né, o estado daquele sistema, como aquele sistema se encontra. Então, por exemplo, um gás dentro de um recipiente, dentro de um êmbolo, se eu determinar o volume, pressão, temperatura, né, e se eu determinar o potencial químico também, eu consigo descrever com precisão o estado termodinâmico daquele sistema, tá certo? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, olha, na sequência aqui, o que a gente vai ter? Se a derivada parcial, uma pequena variação da energia interna, é dado por essa expressão, e se cada fator de proporcionalidade
é definido, né, de modo específico, então nós podemos escrever que du é T, isso aqui é T, ó, TdS, menos PdV, mais mi DNI, né, ou mi J DNJ, como está escrito aqui, né, a gente colocou aqui, tirou a forma da somatória. Interessante notar que ele descreve aqui o termo menos PDV na equação 2,6 que a gente acabou de destacar. Esse termo ele é identificado, a gente vai nomear isso daí, tá? Menos PDV como o trabalho quase estático DWM. Lembrando que esse M aqui se refere a um trabalho mecânico, tá bom? A gente vai ver também, vai se referir a esses outros termos como um trabalho químico. Mas aqui, para o menos PDV, nós vamos nos referir a isso como sendo DWM, como sendo uma variação. Aí a gente coloca um tracinho no D para lembrar que isso aqui não é uma diferencial, tá bom? Mas é uma pequena variação, uma pequena quantidade de energia trocada na forma de trabalho mecânico, tá certo? É diferente do D aqui, ó, o D do U, o D do S também, o D do volume são quantidades infinitesimais, tá bom? Está associado ao conceito de derivada, quantidade infinitesimal. Porque essas aqui são realmente funções, mas o trabalho aqui não, aqui é uma pequena quantidade, que nós estamos considerando uma pequena quantidade de trabalho realizado, trabalho mecânico. Então eu posso muito bem escrever, como a gente já observou lá na equação 2, de que esse D cortado também não é uma derivada, tá bom? Não é uma quantidade infinitesimal, mas é uma quantidade, eu vou olhar para isso como uma porção muito pequena de calor que é trocada entre o sistema e a vizinhança, pode ser dado então como du menos a pequena quantidade que foi trocada na forma de trabalho mecânico. E aí podemos prosseguir, reescrever esse D', tá? Como sendo TdS igual a du menos D cortado Wm. Aqui nós estamos considerando a mesma expressão 2,6, considerando que não há variação no número de mols. Então, a variação dos números de mols é constante. Dn1, Dn2, Dn3, Dn4, Dnr são todos iguais a zero, né? São todos nulos. Então, a gente tem essa expressão aqui, olha, mais simples. TdS é igual a du menos D cortado Wm, isso aqui se referindo ao trabalho mecânico. Então, pelo que nós já vimos, associamos esse dq ao TdS, tá? TdS, então, é identificado, é só olhar para a equação 2,7 e olhar para essa equação aqui, olha, tá? A 1,2, né? Olhar para a equação 2. A gente associa, então, o dq como sendo TdS. Então, esse dq é o fluxo quase estático de calor para dentro do sistema. Olha só. Esse dq é um fluxo quase estático de calor que entra no sistema, positivo, tá? E aqui mostra que está associado com aumento no valor da entropia do sistema. Quanto maior esse calor que entra no sistema, maior vai ser a variação de entropia, aumenta a entropia, tá bom? Maior vai ser o valor da entropia. Bem, como nós já havíamos falado, além de falar do trabalho mecânico, esse termo mi-DNI nós chamamos de D cortado também, lembrando que não é uma derivada, uma diferencial, né, no contexto matemático a gente está acostumado, né? Mas é um trabalho, é uma pequena quantidade, uma pequena porção de energia que é dada para o sistema, tá? Pode ser dada ou retirada do sistema. Então, nesse caso, a gente vai ter o trabalho, olha, a pequena quantidade de trabalho químico, tá certo? É um trabalho químico quase estático, de modo que o DU agora podemos expressar, olha, como sendo D cortado Q mais D cortado WM, é o trabalho mecânico, mais D cortado WC, que é o trabalho químico. Cada termo
né? Cada um desses termos, TDS, menos PDV, MJ, DNJ, como a gente vê na expressão, todos eles têm dimensão do DU, que é a energia. Então, a dimensão do dQ nas mesmas medidas, né? O dQ, tanto o dQ quanto o dWm, ou trabalho mecânico ou trabalho químico, são medidos também em joules, né, no SI, tá bom? Mesmas unidades do DU. A gente não falou até agora, a gente estava abrindo as expressões, mas a gente não falou das unidades, né? Então isso aí a gente vai ver futuramente, não, o assunto das unidades será considerado na seção 2.6, lá na frente a gente vai ver, tá bom? Mas aqui dá para a gente saber, né, já que o D cortado WC, né, o trabalho químico, ele é medido em joules, então a unidade do potencial, já que isso aqui é em mols, então vai ser joule por mol, é a unidade do Mi, tá bom? Então a gente vai considerar isso aí com mais detalhes lá na frente, mas a gente já está adiantando que todas essas parcelas aqui, essas grandezas, são medidas na mesma unidade de energia, tá bom? Bem, falando agora das equações de estado, né, como a gente pode observar, as equações de 2,11 a 2,13, elas expressam funções da entropia, do volume e do número de mols. Então, como a gente já pode observar, essas funções dão o valor da temperatura do sistema, da pressão e também o valor do potencial químico. A gente pode observar que, entretanto, essas equações elas expressam parâmetros intensivos, né, como a temperatura, pressão e potencial químico, como função de parâmetros extensivos independentes, quais sejam entropia, volume e número de mols. Então essas equações de estado são assim denominadas porque elas definem o estado termodinâmico do sistema. Sabendo o valor da sua temperatura, da sua pressão, do potencial químico, a gente consegue descrever como um dado sistema se encontra naquele momento, né? Então, como a gente já observou, né, como a gente já viu antes, se a energia interna é uma função de S, V e NR, né, dos vários números de mols, dado pela equação 2,1, nós já definimos temperatura como sendo a derivada parcial dessa energia em função da entropia, pressão como sendo negativo da derivada parcial dessa expressão em função de V, ou em relação a V, e o potencial químico como sendo a derivada dessa função ou dessa energia interna com relação ao número de mols. Então fica fácil a gente entender como é que eu expresso o T em termos de S, V, N também, o P e o Mi, né, o potencial químico, em termos de S, V e N também. Então, olha, o fato da equação, um ponto importante aqui, ó, o fato da equação fundamental, a equação fundamental que nós estamos referindo é a energia interna, tá? A gente observa que a equação fundamental, dado pela energia interna, a equação 2.1, nós já vimos que ela deve ser homogênea, né, de primeira ordem, e isso tem implicações diretas com as equações ou nas equações de estado. O fato da equação fundamental ser homogênea de primeira ordem implica que as equações de estado são homogêneas de ordem zero. Como é que a gente expressa matematicamente uma equação que seja homogênea de ordem zero? Por exemplo, a equação 2,14 mostra como a temperatura ou a temperatura tal qual uma equação de estado, como é que ela é uma homogênea de ordem zero. Por exemplo, se eu tiver a temperatura, que é uma função de S, V e os diversos N's. Então eu posso escrever, se eu multiplicar, por exemplo, cada termo independente por um lambda, então eu expressar o T agora como uma função de lambda S, de lambda V, de lambda N1, de lambda N2, lambda NR, o valor da temperatura não é alterado, ou seja, é igual ao valor da temperatura para
o S como sendo uma função de S, V, N1 até NR. Então a gente observa aqui que quando a equação obedece essa equação 2,14, a gente pode classificar essa equação como uma equação homogênea de ordem zero, tá? Ou uma função homogênea de ordem zero. Então isso aqui vai ser útil quando a gente estiver resolvendo um problema daqui a pouco, fazendo um exemplo para comentar a aplicação disso. Muito bem, então, resumindo, né, as considerações que a gente viu até agora, podemos expressar a energia interna agora de uma forma, em termos de parâmetros extensivos, substituindo V, N1, NR pelos símbolos X1, X2, XT, tá bom? Então o V agora vai ser o X1, o N1, o número de mols do primeiro componente, vai ser X2 e assim por diante. Até o número de mols do Résimo componente agora vai ser um XT. Então nós podemos expressar a energia como sendo uma função de S, X1, X2 até XT. Então, expressando os parâmetros intensivos, temperatura, pressão, a gente vai ter como? Temperatura agora é a derivada parcial de U em relação a S, onde esse T agora vai ser um T de S, seria o V, mas a gente colocou X1, seria N1, mas a gente vai colocar X2 e assim por diante. E o P também como sendo agora derivada parcial de U com relação a XJ. Perceba agora que não tem o sinal de menos mais, né? Você observou que em relação a x, a essa nova coordenada generalizada, esse novo símbolo, a gente vai ter o quê? Não existe mais um sinal de menos. Então o P agora, que não é mais agora só pressão, tá? Mas é um termo aqui que a gente vai já identificar a natureza dele. Então esse P agora é um PJ do jésimo componente, né? Um PJ de P de PJ de S, X1, X2 para J igual a 1, 2 até o T. Então lembrando que esse J igual a 1 se refere, quando J igual a 1 se refere ao volume, né? Quando J igual a 2 se refere ao número de mols N1 e assim por diante. Então esse P agora, ele não é apenas a pressão no sentido da força aplicada, né, em determinado sentido, na determinada superfície, em relação à força sobre a área. Esse P agora não é pressão apenas, não é pressão no sentido mecânico que a gente está acostumado, tá bom? Então esse P agora ele ganha uma denotação mais ampla, tá? Ele ganha agora um significado mais amplo. Então podemos escrever DU como sendo TdS, tá? TdS mais a somatória de PJ dxJ de J de 1 a T. Lembrando agora que esse T também é igual a R mais 1, certo? Esse T agora é R mais 1. Bem, vamos ver o que a gente ganha com essa notação aí, né? Observe aqui no exemplo 2.21, 2.21, um exemplo para a gente aplicar aquilo que a gente já considerou até agora, tá? Então, olha, encontre as três equações de estado para um sistema com a equação fundamental dada por U igual a V0 θ sobre R2, que multiplica S3 sobre NV. E aí ainda diz assim, olha, corrobore que essas equações de estado são homogêneas de ordem zero, ou seja, para a gente verificar que as equações de estado que nós encontramos pela análise dessa equação fundamental são homogêneas de ordem zero. Então vamos ver como é que a gente encontra as equações, as três equações fundamentais, as três equações de estado a partir dessa equação fundamental. Então vamos lá. A primeira coisa que nós queremos encontrar aqui é temperatura, tá certo? Temperatura com uma função de S, V e N. Depois a pressão como função de S, V e N. E depois
o potencial químico como uma função de S, V e N. Então, pela definição que a gente já considerou, primeiramente a temperatura ela é dada, né, pela derivada parcial da energia interna com relação à entropia. Lembra que quando eu faço isso, eu estou considerando todos os outros termos N e V constantes. Então vamos lá, é só substituir. Lembra que aqui a gente tem um U, na realidade, aqui nós temos um U, que é um U de S, V e N. Então está aqui a nossa equação fundamental, tá bom? Vamos lá. Aqui eu posso escrever, para encontrar a temperatura, a equação de estado que representa a temperatura, podemos escrever como sendo V0 θ sobre R2, né? Que multiplica 1 sobre NV, derivada total agora, em relação a S de S3. Tá? Então tudo isso aqui é constante, a derivada antes, lembrando que a derivada era parcial, porque o U aqui dependia tanto de S, quanto de V, quanto de N, mas agora eu coloquei isso tudo, como é constante, né? Na derivada o N e o V ficam constantes, V0, θ e R ao quadrado são constantes, então a gente tira isso daí e fica apenas com a derivada total de S3 com relação a S. Bem, então calculando fica, de novo, V0 θ sobre R2, que multiplica, vai ficar 1 sobre NV, e aqui fica 3S2. Né? Colocando aqui na forma final, vai ficar 3 V0 θ sobre R ao quadrado. Posso colocar isso aqui entre parênteses, que multiplica S2 sobre NV. Pronto, está aqui a primeira equação de estado. A gente vê, obviamente, que esse requisito aqui, ó, o T como função de S, V e N, está bem explícito aí, né? Dá para ver. Agora, a segunda, por exemplo, a pressão como sendo menos a derivada parcial de U com relação a V. Agora eu vou manter o S e o N constantes, tá? Então aqui vai ficar menos V0 θ sobre R2. Nesse caso aqui a derivada de U vai ser em relação a V. Então eu posso colocar S3 sobre N, tá? E derivar, né, a derivada ordinária aqui, N a menos 1. Tá? Então vai ficar como? Né? Aqui vai ficar a derivada de N a menos 1. Vai ser o menos que vai matar esse sinal de menos aqui. Vai ficar positivo, vai ficar V0 θ sobre R2 positivo, S3 sobre N e ainda N elevado a menos... Opa, tá errado, né? Em relação a V. E ainda derivada total de V a menos 1 em V. Então esse sinal de menos vai matar o sinal de menos, vai ficar V elevado a menos 2. Então nós vamos ter positivo agora, ó, V0 θ sobre R2, que multiplica S3 sobre N, V elevado a menos 2. Logo, nós vamos ter V0 θ sobre R2, que multiplica S3 sobre NB2. Pronto, está aqui a segunda. E, na sequência, temos o potencial μ, que é dado pela derivada parcial de U com relação a N. Aí, nesse caso, quem vai ficar constante é a entropia e o volume.
Então vamos lá. Aqui nós vamos ter, de novo, podemos colocar alguma coisa em evidência aqui. Quem? V0 θ sobre R2, que multiplica S3 sobre V, e aí a derivada total de N a menos 1, em relação a N, né? dN. Então, aqui vai aparecer um sinal de menos agora, menos V0 θ sobre R2, que multiplica S3 sobre N2V, que é a terceira. Então, conseguimos encontrar tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira. Então, essas aqui são as equações de estado, né? Para esse sistema, equações de estado para esse sistema. Bem, agora a gente pode verificar essa propriedade, né? Dessas equações serem equações homogêneas de ordem zero. Como? Lembra? É o enunciado anterior, vamos ver. É o fato, né? É o fato da temperatura, pressão ou potencial químico obedecer a essa equação 2,14. Então vamos ver se é verdade, vamos ver se acontece isso. Então vamos lá. Se a temperatura ela por exemplo, podemos começar com a temperatura 3 V0 θ sobre R ao quadrado, que multiplica S2 sobre NV. O que nós queremos saber é o seguinte, vamos trocar S, vamos fazer o seguinte, ó, S nós vamos trocar por lambda_S. N nós vamos trocar por lambda_N. E V vamos trocar por lambda_V. E vamos ver o que dá. Vamos ver agora como é essa nova temperatura aqui. Vai ser quem? Vai ser 3 V0 θ sobre R2, que multiplica, vamos lá, vai ser lambda S, isso aqui ao quadrado, sobre lambda N vezes lambda V. Bem, qual é o resultado aqui? 3 V0 θ sobre R2, que multiplica lambda ao quadrado S2 sobre lambda ao quadrado NV. Como a gente percebe, esse resultado, cancelando então os lambdas, né? Cancela esse lambda com esse. O resultado é que a expressão para esse T' é igual a T. Então isso aqui mostra que a temperatura é, de fato, uma equação homogênea, obedece a uma função, é descrito por uma equação, uma função homogênea de ordem zero. Tá bom? Bem, e quanto à pressão e quanto ao potencial? A gente vai ver que eles obedecem também esse mesmo princípio. Aqui, se eu colocar o S, eu colocar lambda S, no N eu colocar lambda N e no V eu colocar lambda V, aqui vai aparecer lambda ao cubo, embaixo também é um cubo que vai cancelar. E aqui também é a mesma coisa. Então, a gente observa que tanto a temperatura, quanto a pressão, quanto o potencial químico obedecem a esse requisito de que elas são homogêneas de ordem zero. O problema 2.2-2 diz o seguinte, olha, para aquele sistema que a gente acabou de considerar, encontre μ como uma função de T, V e N. Então, esse outro problema, a gente quer saber o seguinte, o μ, se a gente recorda, olha, o μ do exemplo do problema anterior deu menos V0 θ
sobre R2, que multiplica S3 sobre Vn2, ou N2V. Vamos conferir? Olha, esse é o resultado, tá bom? Ó. Menos V0, tá aqui, né? Menos negativo, ó, V0 θ R2, S3 sobre N2V. Tá bom? Então tá aqui. Bem, o que a gente quer fazer agora é expressar ele em termos de o Mi aqui, né? Ele está sendo um Mi de S, V e N. Mas eu quero expressar o Mi como um Mi de T, V e N. Então eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu tenho que eliminar a entropia, tá? O V e o N permanecem, o V e o N permanecem, tá? Mas eu preciso trocar a entropia pelo T. Então, lembrando da temperatura, da equação que nós encontramos para a temperatura, é 3 V0 θ sobre R2, que multiplica S2 sobre NV. Então, posso trocar o S, se eu isolar o S aqui, eu posso trocar o S aqui, né? Posso isolar o S e colocar aqui. Então, é uma operação simples, né? Para fazer aí, para ser feita, né? Bem, então, a partir daqui, eu posso escrever, podemos escrever o S, só fazendo alguma manipulaçãozinha aí, ó, vai ficar, posso colocar R2 sobre V0 θ, aqui, multiplicando T, NV, sobre 3, tá? Tudo isso elevado ao meio, tá bom? Só fiz inverter aqui, né? Ao invés de expressar o T, eu expressei o S. E aí eu vou colocar essa expressão, esse termo todo, aqui no lugar do S, de modo a expressar o Mi como sendo menos V0 θ sobre R2, vai ficar menos V0 θ sobre R2, que multiplica 1 sobre N2V. E aí eu vou agora colocar todo esse termo elevado a 3. Então vai ficar, já posso até adiantar, colocar assim, olha, vai ficar R2 sobre V0 θ elevado a 1 meio, que multiplica TNV sobre 3 elevado a 1 meio, né? E claro, esse termo aqui todo, né? Esse termo aqui todo elevado a 3, tá bom? Bem, então a gente pode escrever ainda, vai ficar menos, só arrumar um pouquinho aqui, ó, sobre R2, que multiplica 1 sobre N2V, e aí eu vou ter R2 sobre V0 θ elevado a 3 meios, que multiplica TNV sobre 3 elevado a 3 meios. Bem, aí é só simplificar, né? O resultado aí vai levar a Mi igual a, simplificando aí, vai dar menos raiz quadrada de, podemos escrever, ó, R2 sobre V0 θ, que multiplica V T3 sobre 27 N. Então tá aí o potencial, né, em função, ou seja, é o potencial químico em função de T, V e N. Pronto. Bom?
Bem, agora abordando uma outra representação, uma outra maneira de expressar, né, uma forma mais sistematizada de expressar essas equações, a gente vai partir agora para uma nova mudança, tá? Uma nova mudança de representação. Então, a gente tem notado agora os parâmetros extensivos como função de V, né, de V, N1, N2 até o NR. E trocamos isso daí por x1, x2 até xt. Ou seja, nós estamos representando agora a energia interna como uma função de S, x1, x2 até xt. Lembrando que a nossa notação inicial era o U como função de S. No lugar de V nós colocamos, perceba, x1. No N1 nós colocamos x2. O N2 é o x3 até o NR virar o xt. Ok? Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos, ao invés de considerar a equação fundamental como sendo uma função da energia interna, a energia interna como função de S, V, N1, N2, ou a energia interna como função de S, X1, X2, usando U, a energia interna como uma variável independente, nós vamos considerar agora não a função, não a energia interna, mas a entropia como variável independente. Então nós vamos escrever o S agora como sendo o S como sendo o S de U, X1, X2 e assim por diante. Só que nós vamos trocar o U por X0. Então vamos lá, vamos ver se a gente entendeu isso aqui. Vamos lá. O que é que nós temos aqui? De início, nós temos U como sendo o U de S, V, N1 até NR. Aí nós trocamos de V para frente, nós trocamos por X, né? Então nós vamos ter agora o U como sendo o U de S. Aí vamos lá, X1, X2, né? X2 aqui até XT. E agora vamos fazer uma inversão. Ao invés de expressar o U, vamos expressar o S como variável dependente, tá? Então vai ser o S, agora vai ser S de U, X1, que continua fazendo o papel do volume, X2, que continua fazendo o papel de N1, até XT, correto? Para melhorar ainda a notação, vamos trocar isso aqui por X0, de modo a ter o S agora como sendo um S de X0, X1, X2 até o XT. Tá certo? Então vamos passar para representar os parâmetros na forma da entropia, tá? Então vamos lá. Tendo o S dessa forma, o S agora é um S de x0, x1. Lembra que é um x0? Faz o papel da energia interna, o x1 faz o papel do volume, o x2 faz o papel do número de moles do primeiro componente, assim por diante. Tendo S dessa maneira, podemos escrever a forma diferencial de S como sendo a somatória, né? Derivada parcial de S com relação a xk, onde esse k vai de 0, tá? Até o t, tá bom? Até o último elemento. E aí, o que é que nós vamos ter? Olha, vamos representar isso aqui, vamos simplificar a notação, mudando essa derivada parcial, esse fator de proporcionalidade, por um FK, chamando de FK. Tá? Então, quem é o FK? Ele é definido como a derivada parcial de S com relação às variáveis xk, tá bom? E aí a gente já tem até o primeiro, né? Quem é o primeiro? Vamos lá, quem é o primeiro? O primeiro é quando o K é zero, né? Quando o K é zero, o que é que nós temos? Só uma nota aqui de observação, né? Só uma nota para a gente observar aqui. Por exemplo, quando o K é zero, a gente vai ter o F0,
que é definido como a derivada parcial de S com relação a x0, né? A x0. Mais o x0 é a energia interna, então é a derivada parcial de S com relação a U. Ou seja, isso aqui é 1 sobre a temperatura. Tá bom? Para os demais valores de K, a gente vai ter essa forma aqui, olha. Para os demais valores de K, nós vamos ter essa forma. Então, se a entropia é considerada, né, como a variável dependente e a energia é a independente, ou seja, se o S é uma função dos outros termos, outros parâmetros, né, como está escrito aqui, então nós devemos nos referir a essa análise como sendo na representação da entropia. Na forma anterior, quando a gente escreveu o U como uma função de S, de V, de N, nós estávamos na representação da energia, tá bom? Então aqui nós estamos na representação da entropia. E essa relação S como sendo um S de x0, x1, x2, ou seja, essa equação aqui, né? Ela é dita ser a relação fundamental entrópica. Então ela recebe um nomezinho especial. É a relação fundamental entrópica. O conjunto de variáveis x0, xj é chamado de parâmetros extensivos entrópicos. E o conjunto de variáveis, olha só, f0, esses termos aqui, ó, definidos, né, pelas derivadas parciais, é chamado de parâmetros intensivos entrópicos, tá bom? Da mesma forma, a relação U como função de S, x1, é dita ser relação fundamental energética ou da energia, assim como aqui era da entropia, aqui é da energia. E aí, da mesma forma, as variáveis independentes são os parâmetros extensivos energéticos, assim como aqui eram os parâmetros extensivos entrópicos, e os fatores eram chamados de parâmetros intensivos energéticos, tá? Na representação da energia. Vamos então entender aí como é que a gente pode aplicar esses conhecimentos, né, na resolução num problema prático, né? Vamos lá, para o problema 2.3-1, tá? Então vamos lá, olha, aqui nós estamos considerando aqui o problema 2.3.1, diz o seguinte: encontre as três equações de estado na representação da entropia para o sistema com a equação fundamental dada por isso. Então aqui a gente percebe que é uma equação da energia interna, o minúsculo aqui, e também o S e o V minúsculos, nós estamos falando aqui dos valores da energia interna, da entropia e do volume por mol, tá bom? Nós estamos colocando aqui o valor dessas grandezas por mol. Então isso aqui é energia interna molar, entropia molar e volume molar, tá bom? É isso. Mas se ele quer que nós encontremos as equações de estado, as três equações de estado, na representação da entropia, a gente vai ter que encontrar o F0 e o F1, não é isso? Vamos ter que encontrar F0 e F1. Mas o primeiro passo aqui se ele quer na representação da entropia, a gente tem que colocar ele, ao invés da representação da energia, colocar na representação da entropia. Então vamos fazer isso, né? Primeiramente, podemos escrever, o primeiro passo aqui é escrever, lembrar aqui que posso isolar aqui o S5, né? S elevado a 5 meios, como sendo o que multiplica V elevado a 1 meio, V elevado a 1 meio, e ainda R elevado a 3 meios sobre V0 a 1 meio vezes θ. Então, dessa forma, colocamos agora o S aqui à esquerda, e aí eu posso elevar todo mundo aqui
a 2 quintos, né? Posso elevar todo mundo a 2 quintos para ficar com u elevado a 2 quintos, o v fica elevado a 1 meio, 1 meio vezes 2 quintos, né? Melhor, eu posso fazer assim. Então eu posso fazer assim, eu posso escrever S como sendo, aí eu vou elevar todo mundo a 2 quintos, né? O V elevado a 1 meio que multiplica R 3 meios, V0 a 1 meio θ, tudo isso elevado a 2 quintos. Eu levei todo mundo, esse termo aqui a 2 quintos e esse aqui a 2 quintos, porque aí vai ficar S elevado a 1, e aí eu consigo encontrar o S, né? Então vai ficar como? Vai ficar com U elevado a 2 quintos, que multiplica V elevado a 1 quinto, apenas, né? Vezes, aí podemos colocar R, para fazer aqui o R elevado a 3 meios elevado a 2 quintos, fica R elevado a 3 quintos, né? Fica Rzão elevado a 3 quintos, sobre, aqui é 5, né? Sobre V0 elevado a 1 quinto aqui embaixo e θ elevado a 2 quintos. Pronto. Ok? Então temos aí a equação, isso aqui é o S, ó, isso aqui é o S, a equação na representação da entropia. Bem, mas se nós queremos encontrar as equações fundamentais agora, vamos ter que encontrar o F0. Quem é o F0? Lembrando do F0, vai ser a derivada de S com relação a x0, né? Vou botar assim, ó, x0, ou seja, vai ser a derivada, ou seja, vai ser a derivada parcial de S com relação a, quem é o x0? Com relação a U. Com relação a U. Então vamos lá, aqui com relação, quem é o x0 é U, é a energia interna. Então vai ser, podemos colocar ó, V0 elevado a 1 quinto, vamos lá, R elevado a 3 quintos sobre, opa, aqui não é V0, né? Aqui é V, né? Que é V sobre V0 elevado a 1 quinto vezes θ elevado a 2 quintos. E aí eu vou ter a derivada de quem? De U elevado a 2 quintos du. Então aqui nada mais, né, vai ser do que V a 1 quinto, Rzão a 3 quintos, sobre V0 a 1 quinto, θ 2 quintos, e aqui vai dar esse 2 quintos vai multiplicando, né? Vai descer aqui multiplicando, ó, 2 quintos, e aí eu vou ter U elevado a 2 quintos menos 1, né? Que vai dar menos 3 quintos, tá bom? Então esse F0 nada mais é do que 1 sobre T. Então podemos expressar 1 sobre T, né, como sendo, podemos colocar aqui 2 quintos, olha, 2 quintos que multiplica V Rzão elevado a 3 sobre V0 θ elevado a 2, U elevado a menos 3, tudo aqui elevado a 1 quinto. Tá?
Então encontramos aqui a primeira delas, né? A primeira delas é a função que dá a temperatura, né? Bem, pessoal, então a gente finaliza aqui, né? Já conseguimos considerar aí nesse capítulo 2 que fala do equilíbrio, ou condição de equilíbrio, né? Falamos sobre os parâmetros intensivos, também os parâmetros intensivos entrópicos, também como determinar as equações de estado de um sistema termodinâmico. E na próxima aula a gente vai falar sobre o equilíbrio termodinâmico, especificamente no equilíbrio térmico, no equilíbrio mecânico e no equilíbrio com respeito ao fluxo de matéria. Então, pessoal, até a próxima.